eu vou contar a história de um rapaz chamado Heracles, que depois passou a ser chamado de Hércules e ficou super conhecido por ter realizado muitas façanhas. Façanhas que, reunidas, foram denominadas os 12 trabalhos de Hércules. Heracles era seu nome. E ele era, pelo menos no começo dessa história, ele era morador da cidade de Tebas. E em Tebas havia um lugar onde os moleques se reuniam para aterrorizar as pessoas e para brigar entre eles. Ninguém em Tebas se arriscava muito em passar por ali. Ali, a bocada era quente. Jovens violentos, jovens amantes da luta, que passavam um dia se desafiando e trocando socos, medindo força, agredindo uns aos outros. O certo é que os trabalhadores normais, os residentes normais da cidade evitavam aquele canto. Pois o nosso amigo Heracles, que nessa época não tinha mais do que 14 anos, frequentava a bocada, adorava ir naquele espaço de violência. Para isso ele tinha que escapar ao controle dos professores e também ao controle do pai, que estava sempre de olho. E o nome do pai de Heracles era Anfitrion. Esse é o nome do pai de Heracles. Anfitrion. Interessante porque a palavra anfitrião em português indica aquele que acolhe, aquele que recebe. Quando você tem visitas em casa, você é o anfitrião. Esse é o nome do pai de Heracles, figura importante na nossa história. Mas por enquanto a gente sabe que Heracles adorava ir brigar na bocada. Na verdade, ali a bocada era o único lugar do mundo que ele gostava que ele se sentia livre. Na verdade, a gente podia dizer que ali era o único lugar do mundo onde ele se sentia valorizado, ele se sentia importante. Era lá que ele podia fazer tudo o que ele queria. Aquilo ali funcionava como uma espécie de paraíso para Heracles naquele tempo de adolescência. Seus amigos sempre esperavam por ele. Ele era uma espécie de líder de uma galera que frequentava ali o pedaço. Claro que tinha as outras gangues, os outros grupos. Nada era completamente tranquilo. E eu penso que era isso mesmo que fascinava Heracles. Tem gente que adora o enfrentamento físico, adora sentir a adrenalina, adora sentir o frio na barriga dos riscos da batalha. O problema é que Heracles foi ficando, à medida que os anos passavam, ele foi ficando cada vez maior, cada vez mais forte. E os seus colegas, que eram seus amigos, foram, a cada dia que passava, tendo medo dele. Na verdade, tudo em Heracles impressionava. Com 14 anos, ele já media os seus 2 metros, tinha uma musculatura definida e tinha um olhar devastador. Além disso, Heracles tinha um temperamento, assim, incomparável. Quando ele se zangava, ele perdia completamente o controle.
E ele tinha condições físicas de causar estrago. Então não era um descontrolado dominável. Era um descontrolado difícil de dominar. Assim, os seus colegas de grupo dependiam dele. Seus colegas de grupo o admiravam com fervor. Mas Heracles deixou de ser um amigo na horizontal e passou a ser uma espécie de ídolo temido. Heracles não era como os outros. Todos tinham certeza disso. Inclusive o próprio Heracles. Uma manhã qualquer, Heracles devia estar na escola, mas estava lá na bocada desafiando a galera para brigar, chamando para briga, chamando para o pau mesmo. Eram 12 que ele desafiava. Como você vê nessa história, tem bastante 12. E todos eles eram um pouco mais velhos do que Heracles, que eu repito, nessa época tinha em torno de 14 anos, enquanto os demais já eram de adolescência tardia ou até já adultos, um pouco mais velhos. Mas era só Heracles olhar para eles e já lhes impunha medo, temor, cagaço mesmo. Um medo que eles tentavam disfarçar, claro. Na verdade, todos sonhavam com um dia poder derrotar Heracles, submetê-lo, subjugá-lo, colocá-lo de joelhos, humilhá-lo. Mas não estava fácil. No momento em que os 12 estavam a ponto de pular em cima dele, alguém gritou de longe: "Oh, Heracles!" Era, claro, Anfitrião. Anfitrião, que por enquanto você escreve com PH no Fi, né? E Y no Trion, né? Anfitrião. O Anfitrião era o pai de Heracles e chamou Heracles: "Escuta, que palhaçada é essa?" O pai estava atrás do filho porque o filho tinha que estar estudando. Heracles suspirou aborrecido, sem perder de vista os 12 adversários. O pai gritou de novo: "Ô, Heracles!" Anfitrião se aproximava. E aí os adversários o atacaram. "Eu acho que você não vai poder se defender", disse um deles. "Vai ter que ir embora, não é? Vai voltar depois para apanhar o palhaço." Foi só ele terminar de falar e o Heracles deu-lhe um pescotapa de arrancar a cabeça fora. Nossa! E cada um dos que tentava chegar perto dele para bater nele, ele se esquivava com extrema facilidade. Nenhum dos 12 fazia nem cócegas nele. Heracles diz: "Eu não sei como é que eu não acabo com vocês todos num grito só, seus palhaços." Um deles se lhe segurava a garganta, o outro trepava nas suas costas, o outro tentava derrubá-lo na canela, o outro... Nossa, tentaram de tudo ao mesmo tempo. Um deles tentava empurrar o peso para desequilibrá-lo. O certo é que o nosso amigo Heracles, num movimento só, descolou todo mundo de cima. E aí o pai acabou chegando. "Tô indo, pai, tô indo." Um dos adversários ele ainda segurava pela canela, de ponta cabeça, com a cabeça para baixo. Os outros, envergonhados da humilhação que sofreram e de terem sido derrotados numa luta tão desigual de 12 para 1. A honra de Heracles estava em jogo e era preciso vencer. "Heracles, vamos embora." "Já vai, estou terminando um servicinho aqui."
Anfitrião, revoltado, mas impotente, esperou para assistir o triunfo do filho contra os 12 adversários. Não cabendo em si de felicidade, Heracles buscava do pai aprovação, reconhecimento, aplauso. Mas o que ele obtinha era exatamente o contrário. Anfitrião nunca reconhecia mérito em Heracles. Anfitrião queria que Heracles tivesse outro tipo de vida. Eles voltaram para casa, lado a lado, sem se falar. Cada qual indignado com o outro. Anfitrião com a vida que o filho levava, Heracles com o desdém do pai.